A partir de agora, você vai ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação: Emílio Alarcon. Ordem e Progresso. Boa tarde, Brasil. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Hoje é dia 5 de agosto de 2018, iniciando aqui mais um programa Ordem e Progresso. Agradecer a presença do nosso co-apresentador Robson Augusto, sociólogo e professor, jornalista Alarcon, do grupo Pesadelo de Qualquer Político, mais uma vez aqui presente, e o senhor Ricardo Oscar Villete Chudo, subtenente reformado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não esquecendo também do senhor Antônio, membro patriota do Grupo Pesadelo de Qualquer Político, aqui presente com a gente, e do nosso comandante Geraldo, aqui operador geral, Geraldo, grande amigo aqui, parceiro, sempre dando suporte. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, aqui é Alarcon, do Grupo Pesadelo de Qualquer Político. Mais uma vez aqui estamos hoje para falar, como diz o nosso co-apresentador aqui, Robson, que voltou agora de umas férias prolongadas no Iperê do Pará, né? Foi lá passear um pouquinho, esfriar a cabeça, trouxe um açaí pra gente. Uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Metropolitana, ao nosso amigo Geraldo aqui, o nosso apresentador, gente boa, nunca foi preso à toa, ao seu Antônio e ao nosso convidado de honra hoje aqui, o seu Ricardo Villete, que vai falar sobre polícia militar, armamentos e outros assuntos mais. Segurança pública. Segurança pública, é isso aí. Boa tarde para todos, como o Emílio falou, estamos aqui de volta e, como eu sempre digo aqui, para falar a verdade, algo que tem sido escondido aí pelos demais programas. Amigo Ricardo, seja bem-vindo. Bom, senhores ouvintes, uma boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar presente aqui com meus amigos Alarcon, o nosso amigo aqui da página Revista Sociedade Militar, e a grande motivação de eu estar presente aqui hoje é por poder falar a verdade, como é da índole de todos dos que me convidaram. Obrigado aí vocês. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Participe do quadro O Brasil que eu não quero. Envie sua mensagem e participe. WhatsApp Ordem e Progresso 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O Pesadelo de Qualquer Político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Sintonize Metropolitana 1090 AM. E agora, Emílio Alarcon e seus convidados debatem os assuntos mais importantes da semana. Começando aqui, Yahoo Notícias. Não houve golpe militar em 1964, diz Bolsonaro em entrevista ao Roda Viva. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, afirmou que os atos cometidos pelos militares durante a ditadura no Brasil se justificavam pelo clima de época, de Guerra Fria, e que teria agido da mesma forma se estivesse no lugar deles. As declarações foram dadas na noite desta segunda-feira no programa Roda Viva da TV Cultura. Exatamente, né, pessoal? Não existiu uma ditadura no Brasil, né? Não houve golpe. A presidência foi declarada vazia e só depois que os militares... Além do clamor popular, né? Que, por exemplo, teve a Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, exigindo que os militares tomassem uma atitude. O país estava realmente um caos, né? Emílio, a gente... Levando em consideração aí as declarações de Jair Bolsonaro, ele não teve tempo para falar isso, é claro, mas o país estava prestes a ser jogado numa ditadura comunista. Então, não foi golpe,
Pode-se dizer que foi um contragolpe, foi uma contra-revolução. Contragolpe que evitou a instauração da ditadura comunista no Brasil, não é isso, amigo Ricardo? Com certeza, a ditadura do proletariado. E isso confesso, de todos eles participaram disso na época. Muitos ficaram exilados, né? Fugiram, outros foram presos, né? E o que aconteceu? Todo mundo no poder aí de novo, né? Porque os militares, inclusive, passaram a mão, né, na cabeça com a lei da anistia, né? Foi todo mundo perdoado e muitos voltaram ao poder. É por isso que o Brasil está como está hoje. Porque aqueles lá atrás que lutaram por essa ditadura do proletariado, hoje estão aí distorcendo tudo que é de legislação. Nós estamos aí diretamente inclinado à esquerda. Dando continuidade aqui, vamos para a segunda notícia, Guerreiro Robson. Ok. Revista Sociedade Militar, de 1º de agosto de 2018. 350 barricadas reveladas por Jornal Carioca. Intervenção militar não garante direito de ir e vir no Estado. Gráfico elaborado pelo jornal O São Gonçalo revela caos na segurança pública carioca. Moradores de cidades da região metropolitana são obrigados a pedir permissão a traficantes para entrar em várias ruas de seus próprios bairros. Nas cidades de São Gonçalo e Niterói, foram identificadas mais de 350 barreiras construídas por traficantes. Como assim? Essa situação não pode permanecer desse jeito. Não pode haver locais onde nem a polícia entra. E aí, senhor Alarcon, o que o senhor me diz disso? Eu acho isso uma vergonha. A polícia do Exército, o Exército quando chega lá, retira a barricada. No mesmo dia de madrugada eles colocam novamente. Quer dizer, é uma brincadeira de gato e rato. Robson, quando você fala em intervenção, não está dando jeito, não está dando certo, eu gostaria de colocar um complemento aqui, que essa intervenção foi solicitada por político. Né? Então ela não foi solicitada pelo povo, como milhões de brasileiros estão solicitando, né? Porque se ela fosse uma intervenção solicitada pelo povo, a limpeza, a faxina iria começar com a prisão dos políticos corruptos, né? E as Forças Armadas teriam amplos poderes, que é o que não acontece hoje, né? Hoje eles não têm todos os poderes para poder Não, o Exército não está com poder de polícia, né? O Exército não está com poder de polícia. Como diz um coronel amigo, só ações táticas não tem condições de dar jeito no Estado. A intervenção que ocorre no Rio de Janeiro, a única coisa que está na mão dos militares é o a Secretaria de Segurança Pública. Nada mais está. Nós demandamos legislação que nos dê condições de agir. Nós demandamos até que a mídia ajude a sociedade a se conscientizar das melhores maneiras de ajudar as autoridades. A intervenção dos militares está limitada. Nós estamos há 4 meses de terminar a intervenção, que vai terminar em dezembro, e até hoje, aliás, agora, essa semana é que começou a soltar, o governo começou a liberar recursos, né? Depois de meses dela implantada, agora é que está começando a sair recursos. Aproveitando o nosso entrevistado de hoje, ele deve até ter maiores informações para nos passar, com referência exatamente aos recursos que a intervenção deveria ter, a melhoria de equipamentos da Polícia Militar e da Polícia Civil, munição, insumos, fardamento, tudo, que agora é que está começando e a coisa está quase acabando. Bom, senhores, do total da verba que foi pedida pelo general que gerencia a segurança pública, foi reduzida drasticamente. Dessa redução, nem 1/10 ainda foi utilizado pelos entraves. Essa verba toda que foi disponibilizada não vai dar nem para pagar o que se deve, o que o governo já tem de débito com fornecedores. E depois da intervenção, vocês podem ver na diário nos jornais televisivos, na imprensa escrita, falada, que os crimes não reduziram. Os tiroteios aumentaram na cidade do Rio de Janeiro. E é essencial para uma intervenção na área de segurança é que a legislação seja mudada. Nós estamos lidando com criminosos com armas de guerra, com um potencial ofensivo tremendamente grande. O criminoso que está com fuzil, portando fuzil, ele não deve ser preso, deve ser abatido, pois ele tenta contra a vida de toda a sociedade do Rio de Janeiro. E outra coisa, né, amigo Ricardo? Um armamento de guerra na mão de uma pessoa sem nenhum preparo, sem nenhum teste psicológico, sem nenhum tipo de exame, sem nada, atirando a esmo e matando a população ali
com tiro aí, aí morre aqui, bala perdida ali. Acontece muitas vezes por causa disso, que eles usam essas armas no automático. Você vê ontem o que aconteceu ali em Pará de Lucas. Eles Exato. mataram o motorista do Uber e quase mataram também os 2 passageiros. Feriram mais 2 pessoas. Então, tiroteio ali em plena Avenida Brasil. Eu li essa matéria. Então, elemento com arma dessa tem e deve ser abatido. Nós estamos no cenário de guerra. Revoltante. Temos que aceitar isso, o cenário é de guerra. Revoltante. Enquanto isso, a população não consegue comprar um revólver 38 na loja. Se você for lá com documento, com imposto, o valor é alto, com toda a burocracia, você chega lá e não consegue. Eu vou aproveitar a colocação do Chudo e vou continuar aqui. A reportagem é bem crítica e depois vou te pedir para comentar aqui, ó. O redator aqui do texto colocou: o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública e o interventor federal têm que exigir meios e garantias para fazer cumprir a lei. São militares experientes, são homens maduros que têm tropas sob seu comando. Não podem se submeter a essa situação ridícula, humilhante. Estão sendo afrontados por gangues de jovens traficantes que submetem populações inteiras aos ditames do tráfico. Portanto, que se lembrem de seu juramento. Juraram defender o povo e não se submeter a politicagens. Que se unam e façam exigências ao poder público. Se as condições de trabalho não forem dadas, que venham a público e forneçam para a sociedade o nome dos verdadeiros responsáveis pelo caos. Ou seja, está sendo cobrado aqui dos comandantes uma posição firme. Se não há legislação que dê condições de trabalho, que se diga o que está acontecendo, quem não está dando condições. Bom, nós vimos aí no cenário, quando começou as UPPs, nós vimos não vimos prisões, não vimos apreensão de armas. O que vimos foi o consentimento de uma evasão de bandido das comunidades. E muitas vezes a própria mídia avisando. Ó, tal certeza. Dia o PP vai ter operação. Aí o bandido foge. Não, na verdade não foi a mídia, foram as autoridades que avisaram a mídia para divulgar amplamente. Com o passar do tempo, o tráfico voltou a ocupar as áreas antes abandonadas. Hoje, o PP não manda mais nas comunidades. Quem manda é o traficante de volta e voltou muito mais bem armado. Pois todo mundo sabe que o tráfico de drogas, não digo no varejinho na comunidade não, o tráfico de drogas e o tráfico de armas são dos negócios ilícitos mais rentáveis que existem. Daí os partidos de esquerda defendendo a liberação de drogas e minimizando o porte dessas armas. Eu vou pegar o gancho do Chudo aí e vou dizer que aconteceu uma espécie de diáspora da criminalidade aqui no Rio de Janeiro quando foram implantadas as UPPs e quando se intensificou em algum momento a busca pelos criminosos. Ou seja, eles se espalharam pelo Rio de Janeiro todo e Niterói, Belfor Roxo, Queimados, que hoje é a cidade mais violenta do Brasil. Duque de Caxias, se instalaram subsidiárias do tráfico do centro do Rio. E agora, para terminar a coisa, o Rio de Janeiro está extremamente violento e esses traficantes daqui têm pontos de apoio, têm filiais em todo o estado do Rio de Janeiro. Inclusive na região dos Lagos. Inclusive na região dos Lagos. Costa do Sol. A região dos Lagos não é mais igual. Contaminada. 10 anos atrás você podia andar lá à noite. Hoje você não anda mais à noite. Angra dos Reis, né? Angra dos Reis. Ou seja, convenhamos, e isso é certeza, que as iniciativas políticas ajudaram ao tráfico se espalhar por todo o estado e dominarem áreas antes tranquilas. E tem uma outra questão, né, amigo Ricardo? Não adianta entrar só com a UPP. Você tem que entrar com saneamento básico para a população, para a comunidade, tem que entrar com hospital, tem que entrar com saúde, com creche, com educação, né, com o Estado presente, lógico, sem com dúvida. Política social ali, porque não, você vai botar o PP ali com 6, 7, 8 soldados tirando um plantão, troca de plantão todo dia, né, diário, tem que entrar uma outra tropa, sai uma tropa, e com 50, 100 marginais, eles ficam cercados ali dentro. Não há o que fazer. Não há o que fazer. Vamos, mais uma notícia aqui, ó, Jornal Meia Hora. Tráfico está cada vez mais jovem. Uma pesquisa realizada pela ONG Observatório de Favelas, com sede na Maré, concluiu que em outras questões, uma década atrás, o perfil dos jovens que ingressam
no tráfico de drogas mudou e que o crime é uma opção cada vez mais precoce. Além da redução da idade média para o ingresso nas facções, outro fato que chama a atenção é que a grande parte deles se diz evangélico e apegado mais à família. Em relação à última pesquisa da ONG sobre o tema, o percentual de entrevistados declarados evangélicos saltou de 17% em 2006 para 31% no ano passado. Então, quer dizer, estão recrutando cada vez mais os jovens para trabalhar nessas bocas de fumo, venda de droga, né, em atos ilícitos. A gente entra na questão aí da redução da maioridade penal. E uma coisa que já é clichê, todo mundo fala. Redução. Se o cara tem condições de votar aos 16 anos de idade, se é considerado que ele tem uma mentalidade formada a ponto de poder decidir o futuro do nosso país, por que ele não pode ser implicado criminalmente aos 16 anos de idade? Nem era para isso acontecer, né, amigo Ricardo? Tinha que ter uma educação de qualidade, um ensino integral, para tirar o jovem da rua e não deixar ele cair o tráfico conquistar. Para isso que faltam as iniciativas públicas, né? As iniciativas chamadas sociais. E você vai numa comunidade dessa que você vê... Lógico que tem gente ordeira, não vou dizer que não tem gente ordeira nessas comunidades que não querem ver essa situação lá. Mas uma minoria sobrevive do tráfico e usa seus filhos para trazer renda para dentro de casa. Isso aliado à impunidade do menor, eles estão prontos para matar a qualquer um que os tente enfrentar. Emílio, tem uma questão aí que, embora seja tabu, eu vou tocar. O percentual de entrevistados declarados evangélicos saltou de 17% para 31% no passado. Evangélicos e católicos são cristãos. Cristãos são aqueles que seguem Cristo. Então, cabe analisar se está faltando liderança ou se está faltando que os líderes, sejam pastores, sejam padres, sejam reverendos, digam quem é realmente o Cristo que essas pessoas dizem que seguem, porque Cristo não combina com roubo, Cristo não combina com assassinato, Cristo não combina com tráfico de drogas. Então eles podem até se dizer evangélicos, mas não são. Exatamente. Absurdo isso, né? Se dizer evangélico, se dizer cristão, católico e estar praticando aqui atos criminosos, entrando pro tráfico com 12, 14, 16 anos. Isso... Pois é, sabe o que está faltando? Legislação pesada para punir esses infratores. Que com 16 anos o cara faz filho, vota e tá andando na rua armado com um fuzil, meu amigo, tem alguma coisa errada, né? Aliás, muito errada. Amigo Ricardo, subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente hoje. Tô com a pergunta aqui para ele, rapaz, sumiu. Vamos lá. As armas dos policiais, Ricardo, você é um entendedor dessa área, elas continuam travando, as munições explodem, isso ainda vem acontecendo ou o quadro já mudou para melhor? Olha só, esse quadro, ele persiste, não hoje, já vem há décadas. O armamento da Polícia Militar de hoje já é um armamento mais moderno do que eu utilizei. São armas automáticas e semiautomáticas. Armas estas que exigem manutenção periódica, pelo menos na saída de cada serviço. Mas não, esses fuzis, essas pistolas, estão diuturnamente em serviço, sujeito à intempérie, à chuva, à poeira, a tombos e outras séries de incidentes e acidentes sem nenhuma manutenção. Tempos atrás, no confronto entre marginais traficantes no Alemão, em que uma policial feminina foi morta a tiros de fuzil, policiais declararam não poder ter reagido à altura por suas armas haverem falhado, o que foi desmentido pela PM, que disse que a manutenção das armas é responsabilidade policial. Ora, eles são os técnicos para desmontar um fuzil, limpar, lubrificar? Não, isso é responsabilidade de um armeiro profissional. Não, e tem uma diferença, né? Em você dar uma manutenção para trocar uma peça, uma coisa enguiçada, de uma manutenção da arma, de uma limpeza, né? No português bem claro. Tem uma diferença. Você pode até fazer a limpeza na arma, mas consertar um defeito aí já é um armeiro, técnico. Isso não cabe ao policial. O policial dá serviço de rodando turno. Então o cara chega, retira a arma dele e dá o golpe de segurança.
Ele não é responsável pela manutenção. Serviço, né? Ele não é responsável pela manutenção da arma que usa. E, inclusive, nós vimos recentemente um vídeo gravado em que policiais, no momento do combate, o FAL engasgou na linguagem. FAL, para quem não sabe, aqui os ouvintes da Rádio Metropolitana, fuzil automático leve calibre 7.62. Exatamente. É o mesmo usado no Exército Brasileiro. Apelidado de para-falha, né? Cara, você no meio do combate, seu FAL engasgou diante de marginais com arma de guerra com .50, é sua sentença de morte. Desesperador. .50, .30, granada, né? Bom, falando também sobre as munições, no mesmo caminho dessas armas que estão expostas em intempérie e sem manutenção, é o mesmo caso das manutenções. Manutenção, a munição, existe um ambiente apropriado para ser conservada. E eu garanto que nessas bases de UPPs, o ambiente não é propício para a conservação dessas manutenções. Tem uma validade, né, Ricardo? Tem validade também, como os coletes. Tem uma validade, Ricardo, segundo um PM que não quis se identificar, a pistola, a gente sabe que a Polícia Civil é a .40 e o fuzil 5.56. Né? Esse sargento aqui, que não quis se identificar, falou que a pistola .40 modelo 24/7 é um lixo, segundo as suas palavras. Dispara sozinha. Esse armamento ainda está em uso na Polícia Militar? Qual é o armamento da Polícia Militar? Porque a civil é a 40 e o 5.56, né? O fuzil. Bom, eu saí da Polícia Militar, ou seja, fui para a reserva, numa época em que ainda não se usava essas armas. A .40 que eu cheguei a usar, foram as primeiras, é uma similar ao modelo da Beretta, que eu não sei se é esse que o policial se refere, que deve ser um modelo mais moderno. Agora, existe muita acusação a Taurus, inclusive no exterior, sobre falha de armamento, até com queda. A arma está disparando acidentalmente, coisa que deve ser avaliada pericialmente, caso comprovado, ela ser tirada de uso e a Taurus devidamente responsabilizada. Ô Ricardo Chudo, você não acha que as viaturas dos policiais militares deveriam ser blindadas? Olha, meu amigo, isso inclusive, eu não lembro o nome da lei, mas existe uma lei aprovada no Rio de Janeiro em que as viaturas das polícias militares e agentes periciários da segurança, de modo geral, já tem que entrar em uso com pelo menos o para-brisa blindado. E o que nós vemos, muitas mortes de policiais militares e até de civis no Rio de Janeiro, primeiro lugar em que o bandido, o traficante, mira é o para-brisa, para acertar logo o motorista e ficar mais fácil matar o restante da guarnição. Então a gente precisa apurar aí os nomes de quem é o responsável pelas viaturas ainda não ter sido aplicado a lei nessas viaturas, né? Bom, apurar responsável é fácil. O governador do estado que pagou R$72 mil numa viatura K, que eu saiba o estado compra com isenção. K é o que você diz, é o Ford K? Isso, Ford K. Eu não sei a qualidade do carro, mas é um carro comum, sem nenhum preparo para seu uso policial militar. Aí ele diz, não, o custo da viatura foi R$60 mil. E R$12 mil é o quê? R$12 mil são os acessórios da viatura, em qual vem uma lanterna, que é ligada ao isqueiro da viatura, que em 2008, quando ele estava nativa, entrava no valor de R$500, uma lanterna. Daí vocês veem que tudo é roubalheira. Pois é, muito bem colocado essa questão aqui pelo amigo Robson, da questão da viatura blindada, já poderia ter evitado a morte aí de milhares de policiais, né, que tá morrendo. Não é por falta de recursos. O estado do Rio de Janeiro, o Brasil é um país rico. Pô, o que nós temos novo, aqui, né? Pois é, isso é antigo. Isso é coisa antiga. Em outros países já é a viatura blindada, né, nos Estados Unidos. É uso obrigatório. Não, viatura de guerra é blindada. Nós estamos vivendo uma guerra aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de vidas, gente que está morrendo todo dia. Vê quantos policiais já foram. Ano passado, 134 policiais. Esse ano está em quanto, Ricardo? Já está em 40 e pouco, né? Quase 70? Avançando. Nosso operador aqui está bem informado. Quase 70 policiais mortos esse ano. Ou seja, a viatura, ao invés de servir como abrigo para os policiais, na verdade caixão. eles têm que sair correndo dela. É um alvo. Porque ela facilita, porque o cara fica sentado ali completamente exposto. É igual a questão de carro forte, é um pouco parecido isso aí, porque é sempre o mesmo problema. O marginal chega, ele mira no pneu, mira no motor, mira no climatizador em cima do carro forte e mira naquelas escotilhas onde o vigilante é sempre o mesmo problema. Por que ele já não... Com o problema identificado, por que ele já não resolve essa questão?
Acho que não falta interesse realmente das autoridades, né? É a tal da vontade política. Aí eu volto a dizer aqui, vem aquela sugestão da esquerda. A polícia tem que esperar o bandido atirar primeiro. Isso é piada, né? Não, só pode ser. Isso é Não, piada. A esquerda do Brasil virou piadista, né? Bom, Tem que esperar, o policial tem que levar um tiro para reagir depois. Isso aqui, só aqui mesmo. Só aqui. de qualquer forma, estamos próximos às eleições, né? E cabe a nós votarmos corretamente para que alguma coisa mude, né? Então o povo tem que estar consciente, atento, candidatos ficha limpa. Sobre a eleição tem uma coisa a dizer. Não deem crédito a quem fala urnas fraudáveis. Se as urnas algum dia foram fraudadas, foi esquerda contra a esquerda. Nunca tivemos um candidato legitimamente de direita. Hoje nós temos. Outra coisa, não cometam o ban. O ban é votos em branco, abstenções e nulos. Isso favorece os partidos políticos, pois a multa que você paga, que no ano de 2016 chegou um montante de 98 milhões, vai para o fundo partidário. Então, quer dizer, você se diz apartidário, não sei o quê, mas colabora com o fundo partidário. Votem. Votem no que você quer acreditar, que o Brasil espera isso. Escolher as melhores opções sempre, né? Nunca votar nulo e branco jogando seu voto na lata do lixo. Você deixa de exercer a sua cidadania, né? Se você fizer isso, você não pode reclamar da falta de segurança, da falta de educação, da falta de saúde. Você vai ter que aturar ali políticos ficha suja, marginais, corruptos no poder. Não vai poder reclamar de nada. Tem uma colocação interessante que já foi feita por algumas pessoas, eu acho ela bem inteligente. Se o candidato da direita vencer as eleições, a esquerda vai dizer que todo o montante de votos brancos, nulos ou ausências é de pessoas que rejeitam esse candidato. Então vai se usar esse número todo contra o candidato vencedor para se forçar uma oposição, seja no Congresso, seja nos estados, em todos os locais. Então o voto chamado ban, citado pelo Ricardo Schudo aqui, pode ser usado de várias formas contra a moralização do nosso país. Como é que é esse apelido aí que o pessoal está inventando? Voto o quê? É o ban. Isso aí foi o coronel Enio Fontinelli, no texto dele, e com muita maestria ele confeccionou, que eu repliquei no meu blog, em que ele chama... Qual é o seu blog, Ricardo? Pra gente é o RV Schudo. RV Schudo. rvschudo.blogspot.com.br, aqui é o blog do policial militar Ricardo. Então esse texto ele confeccionou com muita maestria, em que ele fala no ban, são os votos em branco, abstenções e nulos, que muito beneficiam a esquerda. Quem propaga esse tipo de ação na eleição é a esquerda, porque eles são minoria e eles não deixam de votar. Na última eleição entre Dilma e Aécio, no universo de 144 milhões de eleitores, 44 milhões cometeram o ban. E depois querem me falar em urnas fraudáveis. Pô, tá de sacanagem, né? Pois é. Vamos ficar atento aí. Estamos muito próximos às eleições. Algumas semanas, né? Se eu não me engano. 8, 7 semanas das eleições. Então o povo brasileiro tem que fazer a sua parte aí e votar corretamente. Mais uma pergunta aqui para o amigo Ricardo. As verbas prometidas pela intervenção militar, na prática, já estão sendo recebidas, corrigindo, pela tropa no tocante à atualização de salários. Afinal, a intervenção tem prazo de validade somente até dezembro desse ano, Ricardo? Quer dizer, se já está ruim com a intervenção, né? Com as Forças Armadas na rua, se já vê morrendo gente, morrendo policial. Ano que vem, segundo o decreto, acaba em dezembro. Quer dizer, eles vão se retirar, vão voltar para os quartéis. Vai piorar tudo de novo? Vai piorar mais ainda? Bom, eu acho que piorar mais do que está, eu acho que não piora, porque está pior do que antes da intervenção. Quanto a essa verba ter beneficiado o salário, não beneficiou em nada. O salário continua atrasado, que era no segundo dia útil, está no 10º dia útil. Não temos perspectiva de 13º, nem do adiantamento, que é de lei, sair agora em agosto, e continuamos com o salário atrasado e ainda com o risco de atrasar ainda mais. Quer dizer, Ricardo, deixa eu ver se eu entendi. Além dos salários atrasados, viaturas que não foram colocadas na época, disseram que ia ser inclusive blindada, mas até agora eu não vi chegar nada blindado. Novos equipamentos, insumos, nada andou? Nada andou. O que está aumentando é o número de policiais mortos, o número de tiroteio na cidade do Rio de Janeiro, o número de homicídios. Isso aí aumentou sensivelmente.
É desanimador. E o estado dos quartéis da Polícia Militar, Ricardo? Como se encontra? Qual é a situação dos quartéis da PM? Você, como militar. Olha só, eu estou afastado há 10 anos do convívio dentro do quartel, mas posso assegurar que deve estar do mesmo jeito, ou seja, alojamento, condições precárias, falta de uma firma de limpeza, de higienização. Mas você, sem dúvida, deve visitar, né? Deve frequentar. Não tenho frequentado, não. Não tem ido visitar? Não tenho ido visitar justamente até para não ter uma decepção. Eu sempre visitava o 21 Jacê, só não visito mais porque o governo infeliz de esquerda conseguiu destruir, né, um quartel centenário, 21 Jacê, grupo de artilharia de Campana, ali em frente aqui da Boa Vista, São Cristóvão. Destruíram. Eu recentemente estive no hospital da Polícia Militar, né, e o que eu percebi ali foi um esforço sobre-humano por parte dos policiais que ali trabalham, por parte dos profissionais da área de saúde, e uma situação extremamente degradada de material. Ou seja, os caras fazem o que podem, mas a condição material é péssima. Aí o que eu falo, você lembra do caso aí dos oficiais que foram presos e compraram insumos para o hospital, para uma quantidade para ser usada em 100 anos? O desvio de verba que houve no hospital? Ou seja, nem é absurdo, né? Porque não tem validade para isso tudo de ano, né? Ô Ricardo, você sabe qual é aquele quartel que tem ali na Gamboa? 4º Batalhão. Gamboa? 5º Batalhão. 5º Batalhão ali na Gamboa, tem uma praça Tivemos grande, lá né? um dia. Praça Coronel Assunção. Meu amigo, nós estivemos lá e é de chorar, de se desesperar. Muito triste ver o estado daquele quartel. Muito bonito, grande, centenário. Aquele aquartelamento ali, acho que foi a segunda unidade que eu servi, o 5º Batalhão. Aquele prédio é centenário, é um prédio bonito, que exige recursos para manutenção. Lindo, nós chegamos lá, o prédio está caindo aos pedaços, os colchões na janela para pegar sol. Colchão na janela. Uma coisa assim triste. A gente conversa com os PMs, com os policiais, e vê a vontade deles, mas vê também a tristeza de trabalhar num prédio daqueles. O secretário de Segurança Pública, no caso ele deveria, hoje é o general, né? Mas ele não deveria ser responsabilizado por essas falhas? Olha só, se houvesse seriedade... Ou é diretamente o governador? Também Se houvesse seriedade, você tinha que fazer uma escada, né? Começar do governador, secretário, comandante-geral, e vir numa escala até chegar. Eu acho que até no soldado, todos eles são responsáveis por isso que está hoje. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Muito mais som, muito mais alcance. Esta é a Metropolitana. Você pode sintonizar a qualquer hora, em qualquer lugar. Voltando aqui com o amigo Ricardo, mais uma pergunta aqui para ele. Ô Ricardo, inclusive a gente viu isso até no filme, né, do BOPE, que os militares no passado, os militares da PM, faziam a manutenção das viaturas usadas pela corporação. E nós soubemos que no momento a polícia contratou, né? Quem faz esse serviço são empresas que são contratadas por meio de licitações e que tem alguma coisa errada, tem alguns comentários rolando nas redes sociais que indicam que tem alguma coisa errada nessa situação. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Bom, esse contrato, terceirização na manutenção, eles alegaram que servia para aumentar o efetivo na rua, ou seja, acabando com as oficinas nos quartéis e esse efetivo ir para as ruas. Ora, os efetivos que eram usados nas oficinas já eram de policiais, porque poderiam ser usados a qualquer momento. Foi feito o contrato com a Júlio Simões, terceirização da manutenção, o que hoje, com o rombo do Estado, não existe mais. Você pode ver as viaturas que você vê rodando na rua, verdadeiras sucatas. Então, na época de 2008, esse contrato previa que o custo de manutenção de uma viatura Gol, que custava, à época, R$27 mil, seria de R$300 ao dia, totalizando R$9 mil ao mês.
e que em 3 meses de uma manutenção que não era feita, porque a viatura era nova, já custava R$27 mil por cada viatura. Ou seja, a cada 3 meses, uma manutenção que não foi feita pela viatura ser nova, daria para comprar uma outra viatura. O povo pagava uma viatura nova a cada 3 meses. Cada 3 meses, uma viatura nova é paga. Isso aí foi uma farra mesmo, que permitiu que anéis, joias fossem compradas em grande quantidade, como a gente viu nos noticiários. E por isso que a gente vê aquele monte de carros jogados nos pátios. Sim, outro dia mesmo eu passei por uma blitz da PM, que me fiscalizou o carro em que eu estava, e que eu comecei a observar os carros deles que estavam me fiscalizando. Em piores situações do que o teu. Motocicleta com pneu careca. Viatura com para-choque amarrado com arame, com pneu careca, com alinhamento desbalanceado, vidro trincado. Ora, pelo amor de Deus, quem me fiscaliza tem que estar dentro da lei. E nenhuma daquelas viaturas passaram por uma vistoria veicular para ter um certificado de autorização. Coisa que é obrigatória para eles. E na questão aí no tocante do efetivo, né? Como aumentar o efetivo da polícia, do policial na rua, tira os segurança dos políticos. 5, 10, 15, 20 segurança, ou cada político tem. Na maioria das vezes, policial. E até o seu Marcelo Freixo tem, né? Pois é. Segurança à disposição dele. Infelizmente, nosso tempo acabou. Passou rápido aqui. Já estão puxando a minha orelha aqui, o amigo Geraldo, comandante geral aqui, Geraldo. E quero agradecer a presença do nosso amigo Ricardo Oscar Vilete Chudo, subtenente reformado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação e volte quando quiser, amigo Ricardo. Com certeza, para mim é uma satisfação. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Rádio Metropolitana. Rádio Metropolitana. Cada vez mais perto de você. Conheça agora um pouco da história dos hinos oficiais brasileiros. Boa tarde, hoje a gente vai conhecer o hino da Proclamação da República. Pouca gente sabe, mas o hino da Proclamação da República quase foi o hino nacional oficial. Assim que assumiram o país, os republicanos se preocuparam em criar novos símbolos que tivessem a função de representar a transformação política ocorrida. Já em janeiro de 1890, o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso visando a oficialização de um novo hino para o Brasil. Assim, o Teatro Lírico do Rio de Janeiro foi palco da disputa, que acabou sendo vencida por José Joaquim de Campos e Medeiro de Albuquerque. 1867-1934, letra Leopoldo Migués, 1850-1902. Mesmo ganhando a disputa, o hino acabou não sendo utilizado como o novo hino nacional do país. Em janeiro de 1890, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o hino da Proclamação da República. Desse modo, a composição acabou sendo conservada como um dos mais importantes símbolos que representam a proclamação do regime republicano brasileiro.
Seja um palho de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebelde o passado, bem previndo os mais torpes lábios. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos em vale, e por ele lutando surgir. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora, mas irmãos não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte de puro, brilhante da pátria lotar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Se é mistério de peitos valentes, haja sangue em nosso peitão, sangue vivo do herói Tiradentes, batizou este audaz pavilhão. Mensageiros de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder, mas na guerra os transes supremos, decidemos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado seja um grito soberbo de fé. O Brasil já surgiu libertado sobre as púrpuras régias de fé. Eia, pois, brasileiros, avante, verdes louros, colhamos loções, seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Participe, ligue, deixe a sua mensagem.
Diga qual é o Brasil que você não quer. Meu nome é Ionara, eu moro no estado de Santa Catarina. O Brasil que eu não quero é o Brasil do desrespeito. Quando nós respeitamos as diferenças, nós não nos agredimos. Quando respeitamos os pontos de vista alheios, nós não precisamos brigar. O respeito é fundamental. Cada um tem o direito de escolher que caminho seguir. Se os políticos do nosso país respeitassem a nação brasileira, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Eu desejo imensamente que o nosso país, que os brasileiros aprendam, primeiramente, a respeitar pontos de vistas distintos, diferentes, e acreditem na nação brasileira, que é riquíssima e que vai dar a volta por cima. Bom dia, povo brasileiro. Meu nome é Márcia e eu sou de Taubaté. O Brasil que eu não quero é com Lula solto. O Brasil que eu não quero é essa quadrilha de comunistas mandando no meu país. Esse é o país que eu não quero. Eu não quero um país injusto, que permitam que prendam um juiz decente, honesto, trabalhador, de caráter, como Sérgio Moro. Esse é o Brasil que eu jamais quero. Áurea dos Santos, Sapiranga, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero para mim é este Brasil com o SUS falido, aonde vamos consultar e não tem médico, aonde o povo morre nas filas de hospital. Eu tenho uma amiga em fase terminal e está ganhando negado do SUS. É isso que eu não quero para mim. Meu nome é Ezequiel, Pesadelo, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu não quero é esse onde o governo não valoriza as suas forças armadas sem condições, né? Não dá condições financeiras das forças armadas fazer o seu trabalho, né? De defender nossas fronteiras, né? Evitar que entrem armas, drogas e etc, né? Muitas coisas que não faz bem para o nosso país, que entram, né, pelas fronteiras. E o nosso exército sem condições financeiras, né, de fazer esse trabalho de proteger, né? E o Brasil que eu não quero também é esse que sucateou a nossa polícia, né? Sucateou a saúde sucateada, a educação sucateada, né? Esses políticos terminaram com o nosso país. E o Brasil que eu não quero é esse, né? Que estão terminando com o nosso país e não pensam no povo, né? Estão destruindo o povo, que o nosso país, o nosso Brasil é o povo brasileiro que faz esse país. E os políticos estão destruindo o povo, estão destruindo o nosso país, né? E esse é o Brasil que eu não quero. Boa tarde, aqui é Jefferson, do estado do Paraná. O Brasil que eu não quero é o Brasil onde a corrupção, a impunidade e os desmandos de instituições que não representam o Brasil continuem envergonhando a todos os brasileiros. Realizações da época do governo militar. No momento em que se fala sobre lei de cotas, financiamento estudantil e dificuldade de acesso à universidade, cabe aqui falar sobre o crédito educativo, que pode ser considerado um precursor das modalidades de financiamento estudantil hoje existentes. O crédito educativo foi aprovado pelo presidente general Ernesto Geisel em 23 de agosto de 1975, com base em uma proposta apresentada pelo Ministério da Educação e Cultura. Na época, o ministro da Educação e Cultura era o coronel Ney Braga, que substituiu Jarbas Passarinho, também oficial do Exército. Passarinho e Ney Braga são nomes conhecidíssimos entre aqueles que estudam o período militar. Vez por outra, em nossas viagens pelo país, encontramos uma placa inaugural que os menciona, principalmente em instituições de ensino, muitas inauguradas na época em que o Brasil era administrado pelos militares. O coronel Ney Braga é conhecidíssimo por sua relação amistosa com a classe artística. Criou a Funarte e o Plano Nacional de Cultura, conhecido como PNC. Os projetos buscavam reforçar os valores culturais e retomar a identidade nacional. O crédito educativo, depois de ser aprovado por Geisel, foi efetivamente implantado no primeiro semestre de 1976
e beneficiou quase 900 mil estudantes. Na primeira fase, funcionou com recursos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e bancos comerciais. Em 1983, teve alterada sua forma de custeio, passando os recursos a serem promovidos pelo orçamento do Ministério da Educação e pelas loterias, prevista para a aplicação do Fundo de Assistência Social, FAS, tendo a Caixa Econômica Federal como único agente financeiro. Após um ano de conclusão do curso, dava-se início ao pagamento do crédito educativo. O prazo para pagamento era de até 1,5 vezes a duração do curso realizado. Se o aluno cursou a faculdade durante 6 anos, o prazo para pagamento seria de 9 anos, em prestações mensais. Prestigie os parceiros do programa Ordem e Progresso. Canal Universo no YouTube, Patriota Edemir e Equipe. Canal online no YouTube, Patriota Ramon. O pesadelo de qualquer político no Facebook. Revista Sociedade Militar no Facebook. Web Rádio O Pesadelo dos Políticos. www.opesadelodospoliticos.com.br. Esses são os nossos parceiros do programa Ordem e Progresso. No programa de hoje falamos sobre violência, política, segurança pública, coisas que têm afetado muito o nosso dia a dia. Os dados apresentados são sempre medidos no que diz respeito à coletividade, mas, na verdade, nós nos sentimos individualmente prejudicados. Quando a violência nos alcança, é que percebemos o quanto a coisa é ruim, destrutiva, avassaladora. Essa última palavra usada não foi sem propósito. Avassalador é aquilo que nos subjuga, que nos torna um vassalo, um escravo. E no momento atual somos escravos da violência. Somos escravos daqueles que a promovem. As propriedades somente são suas até que hoje alguém decida as tocar. Você está vivo hoje até o momento em que alguém decide te matar. É o caos. Como podemos mudar isso? Bem, frequentemente solicitamos ações políticas, ansiamos por uma mudança de presidente, de parlamentares, porque cremos que colocando no poder pessoas que pensam como nós, podemos ter o país que desejamos. Mas a pergunta agora então é, o que pensamos nós? O que realmente desejamos? Como desejamos que a sociedade se comporte? Qual é o nosso padrão? Qual é o seu padrão? Padrão significa régua, algo que usamos para medir as coisas, para medir a moral. Portanto, usamos uma pessoa que se comporta da forma que acreditamos que é a correta como padrão. Essa pessoa para nós é a régua e tentamos nos comportar como ela, tentamos imitá-la para que cheguemos então a seu nível. Chegamos então ao ponto crucial dessa meditação final. Quem você tem como exemplo de padrão moral para o seu comportamento? Para aquilo que você espera dos políticos, das pessoas ao seu redor? Você tem alguém que enxerga como padrão moral? No passado, os homens usavam Deus como padrão a ser seguido. Pouco depois, os judeus usaram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, como exemplo de padrão moral a ser seguido. Um pouco mais à frente, os cristãos passaram a usar Jesus Cristo como padrão moral a ser seguido. Não poderia ser diferente. Jesus é o Deus que se fez homem, para justamente mostrar que é possível ao homem se comportar como foi determinado por Deus. Essa semana vimos uma pessoa que se considera artista gritando num show que Jesus Cristo seria gay. O cara tentou desconstruir Cristo para que deixe de ser um padrão moral a ser seguido. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Na carta aos Coríntios, um pouco antes, Paulo já tinha falado: sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Ressalto aqui que ele disse: prestem atenção naqueles que caminham de acordo com o padrão
Dito isso tudo, eu te pergunto, prezado ouvinte, qual é o seu padrão? Qual a régua que você usa para medir o seu próprio comportamento e o daqueles que te cercam? Eu escolhi Jesus Cristo como meu padrão e procuro sempre conhecer um pouco mais dele, justamente para ser seu imitador, assim como Paulo foi imitador de Cristo. E você, quem escolhe como padrão a ser seguido? Participe do programa Ordem e Progresso pelo WhatsApp 21 99882 6624. 21 99882 6624. 21 99882 6624. Queria agradecer aos ouvintes da Rádio Metropolitana 1090 AM. Chegamos ao fim aqui de mais um programa Ordem e Progresso. Participação aqui do nosso co-apresentador, professor e sociólogo Robson Augusto. Do Guerreiro aqui, co-apresentador Alarcon, jornalista do Pesadelo de Qualquer Político. Senhor Antônio, grande patriota aqui do grupo. E Ricardo Villete, policial militar reformado da Polícia Militar. Queria mandar um abraço aqui pro Gonçalves Lima, Isaac Salazar, João Alves de Macedo, Rivelino Ribeiro, José Américo, João Medeiros, Tiago Giolo, Ronei Máquinas, Maurício Dias, Marcelo de Oliveira, o pessoal que está acompanhando, compartilhando, Daniel dos Santos, Francisco Andrade, Jonas Baleia. WhatsApp do grupo 21 99882 6624. Deus, Pátria e Família, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você acabou de ouvir o programa Ordem e Progresso. Um programa em defesa da democracia e dos valores da família. Apresentação de Emílio Alarcon. Ordem e Progresso.